Afinal de contas, Y é vogal ou é consoante? A gente recebeu essa dúvida no Instagram do Português é Legal algumas vezes e entendeu que depois do acordo ortográfico que entrou em vigor em 2009, muita gente quer essa resposta. Nesse vídeo a gente vai compartilhar as ideias de alguns especialistas, analisar algumas palavras, tentar entender o que define uma vogal e o que define uma consoante e no fim, com sorte, a gente vai tentar dar uma resposta para os pais que possam estar aflitos na hora de ajudar as crianças com a lição escolar. Existe uma tradição escolar de ensinar que na língua portuguesa nós temos 5 vogais, que são A, E, I, O, U. Mas agora que o Y, o K e o W também fazem parte do nosso alfabeto, algumas pessoas acham que o Y devia ser aceito nesse mesmo grupo. Antes de continuar, eu só quero fazer uma correção. Não é verdade que essas letras não faziam parte do alfabeto antes. Se vocês olharem um documento de 1942, que eu estou deixando aqui na descrição e que está disponível no site da Academia Brasileira de Letras, vocês vão poder ler o seguinte no trecho sobre o alfabeto. O alfabeto português consta fundamentalmente de 23 letras, e aí eles reproduzem essas letras. E depois, além dessas letras, há 3 que só se podem usar em casos especiais, K, W e Y. Então, basicamente, o que mudou agora, na última reforma, é que a gente passou a encaixar essas 3 letras na mesma ordem que tradicionalmente elas aparecem nos dicionários. Ou seja, o K antes do L, o W antes do X e o Y antes do Z. Mas vamos voltar para a nossa pergunta. Y é vogal ou é consoante? Para a gente poder classificar, a gente precisa entender qual é a definição de vogal e qual é a definição de consoante. O que A, E, I, O, U tem em comum para fazerem parte desse grupo de vogais? A primeira informação importante é: quando a gente classifica uma vogal ou uma consoante, a gente está classificando um som e não uma letra. A letra é só um símbolo, mas o que interessa profundamente, no caso da classificação, é o fonema. Uma definição comum para vogal é que a vogal corresponde a um som que a gente emite com a passagem do ar pela boca livremente. E outra característica é que a vogal pode formar uma sílaba sozinha, mesmo se ela tivesse uma consoante. Pode ficar tranquilo que depois que eu explicar a consoante, a gente vai comparar os sons. Ao contrário da vogal, a consoante corresponde a um som que a gente emite com algum tipo de obstáculo. Pode ser feito pela língua, pela garganta, pelo palato, que é o céu da boca, pelos dentes ou pelos lábios. Além disso, as consoantes só conseguem formar sílabas se elas estiverem unidas a uma vogal, não sozinhas. Vamos comparar os sons, então? O som representado pela letra A gente faz assim, A. O som da letra E, a gente faz E. Agora vamos pegar algumas consoantes. O som representado pela letra B exige que a gente encoste os lábios. B. B. O som representado pela letra T exige que a gente leve a língua atrás dos dentes. T. T. O som da letra V exige que a gente encoste os dentes superiores no lábio inferior. Essa é a diferença entre um som que não tem obstáculo e um som que tem obstáculo. Então agora a gente pode olhar para o som da letra Y em algumas palavras. Nas palavras nylon e lycra, o Y tem som de ai, ou seja, ele é um ditongo. Em Igor, hobby e chantilly, o Y equivale ao som de I. Inclusive, na palavra Igor, o Y sozinho forma uma sílaba, que é o que a gente esperaria de uma vogal. Já nas palavras play e gay, o Y é considerado uma semivogal. Eu sei, a gente não tinha falado de semivogal ainda, mas é assim que a letra I é classificada quando ela faz parte de uma sílaba que já tem outra vogal, e essa outra vogal é pronunciada com mais força. Ou seja, só olhando esses exemplos já dá para perceber que colocar uma etiqueta no Y não é muito fácil. O que os especialistas dizem? O professor Paulo Henriques Brito, que é professor de letras na PUC do Rio, defende que o Y seja considerado uma consoante. Ele fala que, na maior parte dos casos, o Y é usado como semivogal e que semivogal é uma espécie de consoante. A equipe do dicionário Dício, mesmo considerando que o Y pode representar outros sons, considera que ele é uma vogal. Eu consultei também vários outros dicionários, inclusive de Portugal, que não classificam o Y. O professor Carlos Alberto Faraco comenta que no alfabeto grego o Y é uma vogal, mas que manter essa classificação no português seria estranho, já que ele quase nunca representa um fonema vocálico. Por isso ele fala que mesmo diante da dificuldade de classificar uma letra que tem um uso tão heterogêneo,
talvez a saída seja considerar mesmo que se trate de uma consoante. Enfim, você vai encontrar por aí textos de especialistas defendendo que o Y seja tratado como vogal e textos defendendo que ele seja tratado como consoante. E aí você, pai, mãe, que tem que ajudar na tarefa de casa do filho, podem se deparar com uma atividade que pede para circular as vogais e traz palavras como Yakut, Yasmin, YouTube. Como proceder? Na minha opinião, o melhor a se fazer é consultar a escola para que não se crie uma confusão na cabeça da criança. Eu acredito que a maior parte das escolas vai manter o discurso de que o português tem 5 vogais e vai tratar o Y como um caso especial mesmo, porque afinal de contas, nenhuma criança que está sendo alfabetizada precisa se tornar um especialista em fonética e fonologia. E à medida que a criança se alfabetizar, ela vai perceber que nem sempre a gente escreve do jeito que a gente fala. Então, o Y não vai ser nenhum problema grave, eu tenho certeza de que elas vão saber como lidar com ele. Se você é especialista nesse assunto, ou se você é pedagogo, é professor de alfabetização, deixa aí seu comentário para contar pra gente como é que vocês estão lidando com esse problema. Tenho certeza que várias pessoas estão interessadas em saber quais são as discussões e as soluções no momento. E se esse é o primeiro vídeo que você assiste do Português é Legal, lembre-se de se inscrever no canal, dê uma olhada nas playlists, a gente já tem um monte de vídeo. E a gente está presente também no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube, caso você esteja assistindo em outro lugar. Agradeço para quem assistiu até aqui, agradeço para quem puder deixar contribuições e até a próxima.